E se tudo o que você acredita sobre si mesmo for uma mentira útil? E se essa voz que você chama de sua verdade não for mais do que um eco programado, repetido, domesticado? Hoje, você vai ouvir algo que incomoda, algo que desmonta. Isto não é mais um discurso de autoajuda. É uma dissecação. Uma cirurgia sem anestesia sobre a alma que você pensa ter. Mas atenção, o que você está prestes a ouvir pode não agradar. Pode fazer você questionar cada decisão, cada palavra, cada ideia de quem você é. E é justamente por isso que você precisa ficar até o final. Porque nas rachaduras desse desconforto, talvez você encontre sua única forma real de liberdade. Inscreva-se agora se você tem coragem de pensar por si mesmo. E prepare-se. Porque quando tudo desmorona, é aí que realmente começa. Cada vez que você aceita isso, algo dentro de você se apaga lentamente. Sabe do que estou falando? Daquele ato sutil e cotidiano de se trair, de dizer sim quando tudo em você grita não, de ficar quando queria ir embora, de sorrir enquanto por dentro algo morre. Você faz isso por costume, por medo, pelo desejo de ser aceito. Mas esse pequeno ato de autoabandono, repetido dia após dia, te desconecta do núcleo mais profundo do seu ser. E quando isso acontece, a vida perde sua cor, sua música, seu sentido. A maioria das pessoas não percebe esse processo. Ele não é barulhento, nem violento. Não há explosões. É mais como uma vela que se consome lentamente em um quarto fechado. No começo, não dói. Na verdade, até parece razoável, não quero incomodar, não é tão grave assim, posso aguentar mais um pouco. Mas cada vez que você faz isso, cada vez que se nega para agradar o outro ou para se encaixar em moldes que não são seus, aquela luz interior que te conecta com quem você realmente é, vai-se apagando pouco a pouco. A psique humana é um território sagrado, e você é o seu guardião. Mas quando cede esse poder, quando permite que a máscara que chamamos de pessoa grude demais no rosto, você se esquece de que existe algo mais profundo, algo mais verdadeiro. O self, o si mesmo, como eu chamei, permanece em silêncio, esperando que você volte para ele. Mas para encontrá-lo, é preciso lembrar onde você começou a se perder. Em que momento você passou a aceitar o inaceitável? Que parte de você ficou para trás para que pudesse seguir sem ruído, sem confronto? Esse abandono de si mesmo tem consequências. Não se trata apenas de tristeza ou frustração. É algo mais essencial. É como se a própria vida deixasse de circular pelas suas veias. A alma se retrai, se apaga. A sombra, aquela parte negada de você, começa a crescer em silêncio. E um dia, sem saber como, você se descobre vazio, desconectado, mecânico. A criatividade desaparece, a alegria se torna suspeita, o entusiasmo vira uma palavra oca. Você cumpriu tudo o que te pediram, mas algo essencial se perdeu. Não te peço que seja rebelde por capricho, nem que rejeite o mundo. Peço que seja honesto consigo mesmo. Que tenha coragem de olhar de frente aquilo que você cala, que adia, que reprime. Porque é ali, nessa sombra, que estão as suas verdadeiras respostas. Aquilo que você nega se transforma em destino. E se continuar aceitando o que te apaga, acabará vivendo uma vida que não é sua. A alma não grita, sussurra. Mas se você não escuta, ela adoece. E não falo apenas de doenças físicas, mas daquela dor silenciosa da alma chamada desesperança. Aquela sensação de que nada importa, de que nada faz sentido. E então buscamos consolo em distrações, em máscaras, em prazeres falsos que apenas nos afastam ainda mais de nós mesmos. É um ato de coragem parar de aceitar o que te consome. Porque ao fazer isso, inevitavelmente você vai perder algumas coisas. Pessoas, lugares, seguranças. Mas também vai recuperar outras que nunca deveriam ter ido embora. Sua voz, sua direção, sua verdade. Não se pode viver dividido entre o que se é e o que se mostra. Essa fratura interior é a origem de muitas neuroses, de muitas angústias sem nome. E só começa a cicatrizar quando você tem coragem de dizer não ao que não é. Pergunte-se hoje, com honestidade, que partes de mim estou traindo para sustentar uma imagem que nem me representa? Quantas vezes por dia me abandono em nome da paz, do amor, do dever? E o que aconteceria se eu começasse a me escolher, mesmo que doesse? A individuação, o processo mais profundo de realização do ser, começa justamente aí, no instante em que você decide parar de se apagar para acender o que foi chamado a ser. E não é fácil. Requer paciência, silêncio, disciplina interior. Mas te garanto que vale a pena. Porque não há nada mais luminoso do que um ser humano que deixou de aceitar o que o destrói.
Um ser humano que voltou para si mesmo e reacendeu a chama sagrada da sua alma. Mas não basta saber que algo se apaga em você toda vez que se trai. A verdadeira jornada começa quando você decide manter-se aceso, mesmo quando o mundo inteiro te pede para diminuir a intensidade da sua luz. Vivemos em uma sociedade que teme a autenticidade, porque a autenticidade não pode ser controlada, não pode ser prevista. Ser quem você é, num mundo que exige conformidade, é um ato profundamente revolucionário. Mas cada passo em direção à sua verdade é um passo rumo à totalidade, rumo àquela integridade interior que aplauso nenhum do mundo externo pode oferecer. Desde pequeno, você aprendeu que a aprovação é recompensa, que o conflito é perigoso e que a adaptação é virtude. Mas esses ensinamentos, embora úteis para sobreviver, são letais para a alma. A alma não veio para sobreviver, veio para se expressar, para dançar em liberdade, para expandir sua complexidade sem medo. Por isso, cada vez que você escolhe silêncio onde deveria haver um grito, cada vez que escolhe submissão onde deveria haver firmeza, essa dança congela. E você vai se tornando uma sombra de si mesmo. Muitos vêm até mim perguntando porque não encontram sentido, porque sentem um vazio que nada preenche. E minha resposta é sempre a mesma. Você encheu sua vida do que você não é. Aceitou trabalhos, vínculos, rotinas, ideologias que não nascem do seu centro. Disse sim a uma existência que não honra sua essência. E a vida, como resposta, torna-se insossa, pois não pode florescer em solo alheio. Ser fiel a si mesmo é um ato solitário, mas você não está só. Dentro de você há uma força ancestral que te chama, repetidamente, como o eco distante de uma verdade esquecida. Escutá-la exige abandonar o conforto do conhecido, mas também significa ganhar a profundidade do real. Porque não há plenitude sem risco, nem liberdade sem renúncia. E você veio aqui para lembrar disso. Não espere que os outros compreendam o seu processo. Eles não são obrigados a isso. Alguns até se sentirão ameaçados por sua decisão de viver a partir da verdade, pois você os lembrará, sem dizer uma palavra, de tudo o que eles próprios deixaram de ser. Não é sua tarefa convencê-los. Sua única responsabilidade é com você, com sua alma, com seu chamado, com essa centelha divina que só você pode guardar. Observe sua vida com honestidade brutal. Onde você está se apagando por conveniência? O que você está sustentando que já morreu? A que pactos invisíveis você tem se submetido que te afastam da sua integridade? O despertar não é um momento de luz gloriosa, mas uma sucessão de pequenas mortes conscientes. Mortes do ego, da aparência, do medo. Só morrendo para o falso é possível renascer no real. E não confunda a aceitação com resignação. Aceitar não é desistir, é olhar com lucidez para o que é e, a partir disso, escolher com coragem o que deve ser. A resignação, por outro lado, é o sussurro da alma cansada que esqueceu o seu próprio poder. E você não está aqui para se resignar. Está aqui para lembrar, para se reintegrar, para se reconectar com aquela parte sagrada que não precisa de aprovação para brilhar. Caminhar em direção a si mesmo é voltar à origem. E a origem não está nas respostas que te deram, mas nas perguntas que você tem coragem de fazer. Pergunte-se hoje, de novo, com brutal sinceridade: estou disposto a perder o que não sou para recuperar aquilo que fui destinado a ser? Porque nessa pergunta habita a sua liberdade. E na sua liberdade, vive a chama que nunca deveria ter sido apagada. Permita-me falar agora sobre um aspecto ainda mais delicado: a ilusão do progresso sem direção interior. Você cresceu em um mundo que recompensa a conquista externa, a velocidade, a eficiência. Mas nesse frenesi por resultados, você se desconectou de uma verdade fundamental: nem tudo que avança, evolui. O crescimento autêntico é vertical, rumo às profundezas da alma, não horizontal, na superfície de sucessos aparentes. De que adianta conquistar o mundo se, no processo, você perdeu o contato com o que é mais essencial em você? Vivemos tempos em que o sofrimento é encoberto por estímulos. Mas existe um tipo de dor que não deve ser evitado, e sim enfrentado. É a dor de ter-se negado por anos, de ter-se deixado para depois para ser útil, correto, amado. Essa dor é a ferida do que não foi vivido. E só quando você permite, quando escuta essa dor sem julgamento, é que começa o verdadeiro processo de redenção interior. Porque não se pode curar o que não se reconhece. E não se pode avançar sem antes ter habitado a própria escuridão. A sombra, essa parte de você que você rejeita, não é sua inimiga. Ela é a semente do seu poder reprimido. Aquilo que você nega em si mesmo torna-se invisível, mas não inofensivo. Age a partir do inconsciente, sabotando seus relacionamentos, suas escolhas, sua alegria.
Integrá-la não é justificar seus erros, mas compreender suas raízes. Só quando você se responsabiliza pela sua sombra é que pode parar de projetá-la no mundo. E então, o outro deixa de ser seu inimigo, porque você fez as pazes com a sua própria contradição. A autenticidade não é uma pose, é um sacrifício. Exige perder seguranças, enfrentar julgamentos, sustentar desconfortos. Mas também é o único caminho para uma vida com sentido. Muitos preferem uma falsa paz a uma verdade incomoda. Mas você não veio ao mundo para viver uma mentira doce. Você está aqui para encarnar uma verdade que transforma, que incomoda, que ilumina. Não existe transformação sem crise. E não há crise mais profunda do que olhar para si mesmo sem máscaras. É nesse momento que você percebe que muitas das suas dores não surgiram pelo que viveu, mas pelo que precisou esconder. A alma se quebra mais pelo silêncio do que pelo grito, mais pela repressão do que pela ferida. E toda cura verdadeira começa quando você permite que a alma grite o que foi calado por anos. Sei que você teme ser rejeitado ao se mostrar como é. Mas a verdadeira rejeição é aquela que você mesmo se impõe toda vez que se censura. E essa ferida é mais letal do que qualquer julgamento externo. Porque é o exílio interno, a desconexão com seu ser mais íntimo. É viver sendo outro, e ainda assim esperar que a vida te recompense por sua obediência. Quero te lembrar de que você não está quebrado. Você está fragmentado. E cada parte de você que foi exilada está esperando o seu retorno. Não com crítica, mas com paciência. Porque a alma não vai embora, ela apenas se esconde. E às vezes basta um gesto, uma palavra, uma decisão honesta para que ela volte a você com toda a sua força. Não se trata de mudar quem você é, mas de se reunir consigo mesmo. A integração do ser é um ato espiritual. Não falo de religiões, mas daquela dimensão invisível onde o sentido habita. Quando você se reconecta com sua essência, tudo assume um novo ritmo. A dor não desaparece, mas deixa de dominar. Os conflitos não somem, mas deixam de amedrontar. Você vive com uma nova bússola, a da sua verdade mais profunda. Lembre-se disso. Cada vez que você se escolhe, mesmo num pequeno detalhe, está recuperando uma parte sua que havia-se perdido. Cada vez que você escolhe dizer a verdade, mesmo com a voz trêmula, está honrando a sua existência. E cada vez que escolhe ser fiel à sua alma, mesmo sem saber aonde isso levará, está reacendendo a chama que outros tentaram apagar. Não há fórmulas. Não há caminhos retos. Mas há uma certeza. A vida responde com beleza e profundidade quando você ousa vivê-la a partir do seu centro. E isso, querido interlocutor, é a coisa mais sagrada que você pode fazer. Quero que você compreenda algo essencial. A alma humana não foi feita para a perfeição, mas para a totalidade. Você viveu sob o jugo de um ideal que exige que você seja impecável, correto, imaculado. Mas essa perfeição não passa de um mito moderno que mutila a autenticidade. Ser total é algo muito diferente. É aceitar que dentro de você coexistem luz e sombra, certeza e dúvida, coragem e medo. Você não está aqui para eliminar suas contradições, mas para aprender a habitá-las com dignidade. A maturidade não consiste em eliminar o conflito interior, mas em estabelecer uma relação consciente com ele. Porque cada fragmento seu tem uma razão de existir. Mesmo os seus aspectos mais sombrios têm uma função psíquica. Rejeitá-los não os elimina, apenas os empurra para o inconsciente, de onde atuam sem o seu consentimento. O trabalho interior exige a coragem de olhar para dentro sem julgamento, como uma testemunha lúcida que não vem para punir, mas para compreender. Criamos uma civilização que valoriza mais a aparência do que a profundidade. E você, sem perceber, foi sendo arrastado por essa corrente. Aprendeu a mostrar apenas o que é aceitável, a esconder o que é vulnerável, a calar o que é essencial. Mas a psique humana não tolera falsidade por tempo indefinido. Em algum momento, a alma começa a protestar, através da insonia, da ansiedade, da tristeza sem explicação. São sintomas de uma alma silenciada, sinais de que algo em você clama para ser ouvido. Você não é apenas a sua história, nem as suas feridas, nem os seus feitos. Você é algo muito mais vasto, mais misterioso. Uma consciência que se desdobra através da experiência. Cada emoção, cada crise, cada encruzilhada é uma oportunidade de lembrar quem você é para além dos papéis que desempenha. A individuação, como eu a chamei, é o processo de se tornar aquilo que você já é em sua profundidade. Não é uma criação, é uma descoberta. E nessa jornada, você aprenderá que a dor nem sempre é sua inimiga. Às vezes, ela é o mensageiro mais fiel da alma. Não porque a buscamos,
mas porque, quando a escutamos com humildade, ela revela verdades que de outra forma permaneceriam enterradas. O sofrimento consciente purifica. Torna-nos mais humildes, mais presentes, mais humanos. Mas é preciso cuidado. Há um tipo de sofrimento que é estéril, aquele que vem de viver contra a sua verdade. Esse é o que lentamente apaga a vida interior. E é exatamente esse que somos chamados a desmantelar. Você não veio aqui para carregar culpas alheias, nem para cumprir expectativas mortas. Você veio para encarnar sua verdade, mesmo que isso implique decepcionar muitos. A fidelidade à alma é, no fundo, uma forma de amor. Amor por si mesmo, não a partir do narcisismo, mas da compaixão profunda de quem se reconhece vulnerável, incompleto e ainda assim digno de habitar sua própria vida com plenitude. Essa fidelidade nem sempre trará prazeres imediatos, mas trará sentido, e o sentido é a única coisa que pode sustentar a alma em meio ao caos. Não busquem fórmulas. Não existe um caminho universal para a autenticidade. Cada alma tem seu próprio mapa, escrito em cicatrizes, intuições, memórias e desejos. Ouça o seu. Ouça seu corpo, seus sonhos, suas resistências. Tudo o que emerge de você carrega uma informação preciosa. Não a descarte. Observe-a, questione-a, integre-a. E por fim, não se esqueça disso. A alma não está interessada no seu sucesso social, nem na sua reputação, nem mesmo no seu conforto. Ela está interessada na sua verdade. Em que você viva a partir do que é, sem máscaras, sem armaduras. Porque só quando você faz isso, quando ousa ser você mesmo em um mundo que insiste para que você seja outro, a chama que você carrega dentro se transforma em fogo sagrado. E esse fogo, uma vez aceso, não pode ser apagado por nada, nem por ninguém. Não se iluda com discursos de autenticidade ou de essência. Não existe um você escondido esperando ser resgatado, não há um centro para o qual voltar. Você é, antes de tudo, uma construção. Um tecido de discursos, uma superfície sobre a qual atuaram múltiplas forças. Desde que nasceu, você foi moldado por instituições, linguagens, normas, estruturas de saber e de poder. Aquilo que você chama de sua verdade é o produto residual desses mecanismos. Não se trata de negar isso, trata-se de enxergar com lucidez. Insistem em falar de uma chama interior, de uma alma que se apaga quando você cede ao mundo. Mas o que realmente se apaga quando você resiste sem compreender é a sua capacidade de ler o sistema ao qual pertence. Liberdade não é se retirar do poder, é saber se mover dentro dele. O poder não é um monstro que oprime de fora, é uma rede que atravessa seu corpo, seus desejos, suas palavras. Aquilo que você acredita rejeitar já está em você. Sua linguagem é seu instrumento. Sua moral, seu eco. Você não é mais você quando se rebela, nem menos você quando obedece. Não há um você fora do dispositivo. A única coisa que se pode fazer é jogar inteligentemente o jogo. A resistência cega, romântica, te coloca fora das regras e, portanto, fora de qualquer possibilidade real de transformação. Mas quem compreende os mecanismos do sistema pode subvertê-los desde dentro, disfarçado até de obediência. Isso é estratégia. Isso é poder real. Não tema apagar partes de si. Não há nada sagrado que precise ser protegido. A identidade é um mito que sustenta sua fragilidade. Você é múltiplo, mutável, contraditório. E está tudo bem com isso. Você não está aqui para ser coerente, e sim funcional. Aquilo que você chama de traição a si mesmo pode, na verdade, ser uma mutação necessária. Você não percebe que todo sistema vive da ilusão de indivíduos que se acreditam autónomos. O eu, como entidade soberana, foi uma das tecnologias de controle mais eficazes. Fizeram você acreditar que romper com o imposto é liberdade, quando na verdade é uma outra forma de obediência, mais sofisticada, mais sentimental. Não lute contra o que te dá forma. Aprenda a usá-lo. Seja maleável. Não no sentido de submisso, mas no sentido do estrategista que sabe quando ceder para ganhar espaço, quando calar para instalar sua voz no silêncio. Não é preciso gritar para resistir. Às vezes basta ocupar um lugar inesperado e falar com o tom certo. O poder não se quebra de fora, ele se corrói desde a linguagem, desde os interstícios. Não com a verdade, mas com a ambiguidade. Não existe um dever de ser verdadeiro. Existe um dever de ser eficaz. A verdade não liberta, ela organiza. Divide, classifica, hierarquiza. Porque você acha que todas as instituições estão obcecadas em produzir verdades sobre você. O louco, o criminoso,
o doente, o normal, o saudável, o útil. São formas de te nomear, de te inscrever. Não procure sua essência nessas palavras. Não há essência. Há narrativas, operações, dispositivos. Aquilo que você chama de alma talvez seja apenas o resultado de tantos olhares colocados sobre você, por tanto tempo, que no fim você começou a vê-los de dentro. E isso está certo. Não se trata de eliminar essa construção, mas de assumi-la como ferramenta. Como armadilha, sim, mas também como oportunidade. Aceitar o que você é nos termos do poder não é rendição, é consciência tática. Você não vai mudar o mundo afirmando uma pureza impossível. Vai transformá-lo quando entender como funciona o arquivo que te compõe e se permitir reescrever, não a partir do capricho, mas da inteligência. Porque tudo aquilo que não se inscreve no campo do visível, do legível, do mensurável será descartado como delírio. Abandona a fantasia de salvar sendo você mesmo. Não há um você estável para salvar. Há práticas, há gestos, há discursos. E, se você aprender a se mover entre eles sem se apegar a nenhum, será verdadeiramente livre. Não por ser autêntico, mas por ser elegível para o sistema. Porque aquilo que o poder não consegue classificar, ele também não consegue governar. Então não tema ceder, transformar-se, mimetizar-se. Você não está se apagando. Você está se adaptando. E nessa adaptação, se feita com consciência, há uma forma superior de subversão. Não desde a essência, mas desde o movimento. Não há nada mais perigoso do que a ideia de uma voz interior por a que deva ser ouvida acima de tudo. Essa voz que se crê incorruptível, que se sente chamada por uma verdade superior, é frequentemente o eco de uma estrutura que você nem sequer compreende. Quem te ensinou a ouvir essa voz? Que discursos a educaram? Que valores a moldaram? Aquilo que você chama de intuição pode ser o resultado de séculos de moralidade imposta, de pedagogias invisíveis que te treinaram para obedecer sob a aparência de escolha. Acreditar que alguém se trai por se adaptar é uma ingenuidade. Quem decide qual parte de você é a verdadeira? Qual é a versão que merece ser defendida a qualquer custo? Não há hierarquia interna da autenticidade, apenas mecanismos de seleção, contextos em que certos aspectos se ativam e outros se silenciam. E isso não é corrupção, é sobrevivência. Pretender permanecer idêntico ao longo do tempo, coerente com uma essência que ninguém consegue localizar, é negar a natureza dinâmica e fluida do humano. Deixe-me dizer com clareza, não se trata de revelar-se, mas de produzir-se estrategicamente. Você é uma construção, e toda construção pode ser manipulada. O poder sabe disso. Por isso organiza o seu corpo, o seu desejo, os seus pensamentos. Não te aniquila, te fabrica. Dá forma, dá nome, dá função. E você aceita, porque foi ensinado que ser você mesmo é a mais elevada forma de liberdade. Que armadilha perfeita! Resistir não é dizer não. É introduzir descontinuidade no sistema. Não é quebrar as regras, mas transformá-las por dentro. Não é declarar a sua verdade, mas multiplicar os pontos de fuga. Não há ato mais revolucionário do que tornar-se elegível, escorregadio, inclassificável. E isso não se alcança afirmando uma identidade suposta, mas deslocando-a, desestabilizando-a, tornando-a insustentável para o aparelho que deseja classificá-lo. Olhe para si. Você é feito de repetições, de hábitos, de frases herdadas. E isso não é um defeito. É a própria condição da sua existência. O trágico seria ignorar isso e acreditar que, no fundo, existe uma essência pura, original, inviolável. Essa ilusão é o que sustentou os sistemas mais brutais de dominação, porque alimenta sujeitos obedientes, convencidos de sua autonomia. O sistema não precisa de forçar. Basta que você acredite que é livre. Por isso ele é tão eficaz. O poder não é uma torre que domina do alto. É uma rede que produz sujeitos, corpos dóceis, almas disciplinadas. A prisão não está do lado de fora. Ela é a linguagem, é o olhar, é o arquivo de saberes que te precedem e de ser com 100 grades. Mas isso não é uma condenação. É uma possibilidade. Porque se tudo em você é efeito de operações, então você também pode ser operador. Pode intervir nas suas rotinas, nas suas narrativas, nos seus silêncios. Pode escolher qual máscara usar, não para se esconder, mas para liberar outras versões de si mesmo. Essa é a prática política mais profunda. Desnaturar o que você toma como óbvio, problematizar o que os outros veneram. Não há caminho de volta para uma suposta origem. Não há alma esperando para ser resgatada.
Existem práticas. Existem relações. Existem estratégias. E, se você souber manejá-las com lucidez, pode instalar descontinuidades na engrenagem. Não é necessário destruí-la. Basta fazê-la tropeçar. Entortar uma frase, alterar um gesto, interromper um fluxo. É aí que reside a potência, no mínimo, no tático, no invisível. Portanto, não tema perder partes de si. Não tema adaptar-se, simular, até mesmo se contradizer. A coerência é um luxo a serviço do sistema. A liberdade não se joga na fidelidade a uma essência, mas na capacidade de mover-se entre dispositivos sem ser capturado por nenhum deles. Seja fluido. Seja astuto. E, acima de tudo, não busque a verdade. Busque as fissuras. Não se trata de iluminar o seu interior. Trata-se de observar como cada luz que te ilumina carrega consigo a sombra do poder que a emite. Então você entenderá que ser você mesmo é menos importante do que saber de onde você foi construído. E é aí, nesse conhecimento impuro, que começa a sua verdadeira potência. Observe como o poder já não se manifesta nos grandes castigos ou nas estruturas monumentais, mas no cotidiano, no diminuto, no aparentemente inofensivo. Está na forma como você caminha, em como cumprimenta, no que decide silenciar. Não é algo que uns possuem e outros sofrem. É uma circulação, uma corrente que atravessa corpos, relações, rotinas. E você, sem saber, também a conduz. Também a perpetua. Ensinaram você a se pensar como um indivíduo isolado, como um sujeito autónomo. Mas o sujeito não é o ponto de partida, é o efeito. Não existe pensamento que já não esteja atravessado por discursos, nem desejo que não tenha sido moldado por uma estrutura anterior a você. Até mesmo a rebelião foi prevista, canalizada, regulada. Porque o poder não teme a dissidência, ele precisa dela. A transforma em combustível, em contraste, em mecanismo de renovação. Seu desejo de ser autêntico, seu impulso de se libertar, de buscar uma verdade mais profunda, tudo isso já foi previsto pelo sistema. E ainda assim, isso não significa que você esteja sem saída. O que você pode fazer não é escapar, mas desviar. Não é destruir, mas interromper. Não é se redimir, mas se deslocar. Ser um ponto móvel, instável, irônico, que não pode ser fixado por nenhuma categoria. A linguagem que você fala não é inocente. As palavras que usa para se nomear foram antes utilizadas para nomear, classificar e governar. Pessoa, alma, liberdade, vocação. Cada termo está carregado de história, de lutas, de estratégias institucionais. Você não pode se libertar com as mesmas ferramentas que foram criadas para te domesticar, mas pode reconfigurá-las. Pode torcê-las. Falar com duplo sentido. Até mesmo a loucura, até mesmo o silêncio, foram produzidos a partir de uma racionalidade que os precisava como fronteira. E você, ao tentar romper com o imposto, pode acabar reafirmando-o sem perceber. Porque às vezes, aquilo que grita por quebrar a ordem apenas confirma a sua necessidade. Por isso, a crítica não deve ser barulhenta. Deve ser clínica, paciente, precisa. Deve saber onde cortar. Não quero dissuadir você do desejo de transformação. O que tento é deslocar sua ideia de como ela deve acontecer. Porque se você insiste em buscar o essencial, está-se condenando a perseguir um fantasma. E se insiste em despertar, como se tivesse estado adormecido, já está aceitando a estrutura do sonho. A verdadeira transformação acontece quando você começa a pensar a partir de outro lugar. Não fora do poder, mas a partir da dobra onde ele deixa de se reconhecer. Pare de buscar a origem. A origem é uma ficção retrospectiva, uma construção que justifica o presente. Não há ponto zero. Há multiplicidade. Há redes. Há corpos que colidem, normas que se infiltram, discursos que se contradizem. E ali, nesse ruído, nesse emaranhado, se abre uma possibilidade, a de intervir sem necessidade de pureza, de agir sem buscar redenção. Você é mais livre quando entende que não precisa ser fiel a nenhuma versão de si mesmo. Que pode mudar sem culpa, que pode se trair sem se perder, que pode fingir sem deixar de operar. Porque o que importa não é o que você é, mas o que faz com aquilo que esperam que você seja. Essa é a fenda por onde se infiltra o impensável. O erro não está em mudar para se adaptar. O erro está em não saber por que você faz isso. O trágico não é obedecer. O trágico é obedecer acreditando que essa obediência vem de você, como se fosse uma escolha livre. Mas se você compreende as condições que te produziram, pode até usar a sua obediência como máscara,
como arma, como paródia. Não busque coerência. Busque potência. A coerência apenas tranquiliza quem te observa. A potência, por outro lado, te torna imprevisível. E o sistema não sabe o que fazer com o que não pode antecipar. Torne-se isso aquilo que não se encaixa. Não a partir de uma estética da diferença, mas da descontinuidade operativa. Seja uma anomalia que não grita, mas que altera o curso das coisas. Essa é a sua liberdade, não a de ser você mesmo, mas a de não poder ser reduzido a uma forma estável. Nessa instabilidade há espaço para a criação. Não para uma alma que se acende ou se apaga, mas para o sujeito que, ao compreender sua própria artificialidade, torna-se autor da sua mutação. Você continua esperando que algo dentro de si fale com clareza, como se houvesse um núcleo essencial aguardando ser ouvido. Mas essa espera é interminável, porque aquilo que você chama de interior nada mais é do que o resultado de múltiplos exteriores que atuaram sobre você. Seus pensamentos, seus afetos, suas escolhas não emergem de uma fonte pura, mas de uma história sedimentada, de tecnologias do eu que lhe ensinaram a gerenciar suas emoções, a disciplinar seus desejos, a modular seu comportamento. Você acredita que a verdade está nas profundezas. Mas a verdade sempre foi uma questão de superfície, de relações de força que determinam o que pode ser dito, quem pode falar e sob quais condições. Não há profundidade que não tenha sido escavada por um discurso. E você, em sua busca por autenticidade, percorre um mapa traçado por outros. Até mesmo sua rebelião segue rotas conhecidas, rotas permitidas. Não há emancipação sem análise dos dispositivos que te constituem. E esses dispositivos não são abstratos. São a escola, a família, a medicina, a linguagem, a sexualidade. Todos intervieram no seu corpo, tornaram-no legível, produtivo, útil. E agora você pretende encontrar uma voz própria à margem de tudo isso. Não existe um fora. Só há multiplicidade de posições, e a possibilidade de se deslocar entre elas sem ser capturado. A alma que você deseja salvar também é uma invenção. Um instrumento para subjugar o corpo, moralizar o desejo, interiorizar a vigilância. Não se trata de reprimi-la ou negá-la, mas de compreender sua função histórica. Toda vez que você diz isso não me representa, está falando a partir de uma norma que você interiorizou sem perceber. O julgamento que faz de si mesmo é uma forma de poder que se tornou íntima, doméstica. O poder não precisa se impor com violência quando consegue fazer com que você mesmo se vigie. E é exatamente isso que acontece quando você busca constantemente ser fiel a si mesmo, quando exige de si coerência, quando se pune por mudar. Essa vigilância interior é mais eficaz do que qualquer controle externo. Por isso a subjetividade moderna é uma jaula transparente. Não tem grades visíveis, mas você mesmo decide não ultrapassá-las. Ser outro não é traição. É um ato político. Mudar é criar descontinuidade. Não porque exista algo superior à sua espera, mas porque toda alteração causa um pequeno curto-circuito no sistema. Você não precisa ser mais você. Precisa ser menos previsível, menos funcional, menos decifrável. O poder não teme o diferente. Ele teme aquilo que não consegue nomear. Não existe projeto de autorrealização que já não esteja inscrito num regime de produtividade. Ensinaram você a ser você mesmo para que se torne melhor capital humano, para que produza mais, para que se explore com entusiasmo. Até mesmo o seu desejo de liberdade foi monetizado. E você acredita que romper com os outros te torna livre. O verdadeiramente radical é perceber que até suas rupturas foram desenhadas. A crítica não é gritar com a autoridade. É abrir espaços no cotidiano onde a ordem deixa de funcionar. É alterar os ritmos, criar estranhezas, praticar silêncios estratégicos. É assumir que você não é a origem dos seus pensamentos, mas que pode interferir no curso deles. Não a partir da pureza, mas da astúcia. Não há revolução interior. Há práticas. Há gestos que, ao se repetirem, instauram um novo modo de ser. Não tente iluminar sua essência. Ilumine as relações que te produzem. Torne visível aquilo que opera nas sombras. Porque apenas ao se observar como uma superfície de inscrição, você poderá começar a escrever de outro modo. Sua liberdade não está em se descobrir, mas em se reescrever. Não como quem busca a perfeição, mas como quem entende que toda forma é transitória, que todo eu é um ensaio. E é nesse ensaio constante, nessa deriva lúcida, que reside o único tipo de liberdade que o poder não consegue capturar por completo. Agora você sabe. Você não é uma alma perdida em busca de uma luz interior. Você é o produto de sistemas, linguagens,
olhares, disciplinas. Não há uma verdade dentro de você esperando para ser revelada. Só existem superfícies que você pode intervir. Discursos que você pode hackear. Formas que você pode distorcer. A liberdade não é ser mais você. A liberdade é não deixar que te capturem. É mover-se entre as expectativas sem pertencer a elas. É mutar. É fingir com consciência. É construir-se como um jogo tático, não como uma essência pura. E se tudo isso te incomodou, se te fez pensar diferente, então a mudança já começou. Porque só se transforma aquilo que se vê de outra maneira. Inscreva-se agora. Este canal não é para repetir o que você já sabe. É para incomodar suas certezas, abrir fissuras nas suas narrativas e ensaiar novas formas de existir. Ative o sininho. Fique por perto. Aqui, você não vai encontrar salvação, mas sim a possibilidade de deixar de ser previsível. Nos vemos no próximo vídeo.